do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para estrear o primeiro episódio do Pode Crente. E hoje, antes de começar todo esse primeiro episódio maravilhoso, eu vou apresentar aqui meu amigo Alan Lemos, evangelista pentecostal. Meu, além de ser evangelista, meu amigo, meu brother, meu irmão, tecnólogo, em contabilidade. Isso mesmo. Eita glória! Bacharel em administração, MBA em finanças e investimento. É forte isso, hein? É forte. E também, é o melhor vendedor que eu conheço. Supervisor de vendas. É isso mesmo. Ele, Alan Lemos, meus irmãos, nosso companheiro, que também vai estar fazendo toda essa apresentação do nosso primeiro Pode Crente. Maravilha, meus irmãos. Eu também vou apresentar aqui o meu amigo, meu brother, William Gomes, o Will. Ele que é diácono dos bons, hein? Do pentecostal, pula no culto, dá lugar com força, hein? Tecnólogo em contabilidade e engenheiro civil. Também é CEO de uma empresa de construções e reformas. Glória a Deus. O William Gomes, que bênção, hein, meu? Bom, meu amigo. E, agora pra gente começar, primeiramente nós temos, é uma honra, tá? Privilégio, né? Primeiro entrevistado. Não, cumprimenta, que é muita emoção pra mim. Para mim é uma honra, né, para nós, um privilégio ter esse amigo, esse pai, esse irmão, mentor, ele que é pastor da Assembleia de Deus, do Ministério de São Mateus, líder do setor 1, ele que é mentor, que é bispo, conselheiro, apóstolo, meu Deus, querubim, glória a Deus. Pentecostal. Mas com toda a humildade e respeito, ele é uma pessoa fora da curva, né? E ele está estreando esse Pode Crente e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Ele que, uma das características, amante da leitura, busca conhecimento através de livros, comentários bíblicos, quer agradar ele, dê um livro de presente. Estamos falando de quem? Ele, pastor Paulo Fernando! Eita glória! Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, fico muito feliz, grato a Deus por essa oportunidade e me sinto honrado, de fazer parte desse primeiro Pode Crente, que é um primeiro passo, de vários que virão, e de ser entrevistado por vocês dois, Alan Lemos e o William Gomes. Isso é um privilégio de poucos e eu sou muito grato pela vida de vocês. Maravilha. Estou aqui para responder as perguntas, que vocês prepararam aí, a gente estamos aqui. Eita Perfeito. glória! Bem sim, Alan. Bem sim. Bom, e pra gente já começar, não podemos deixar, irmãos. Vocês estão vendo toda essa belezura que está aqui na mesa. Aqui, Edu Silva Design. Ele é o responsável por fazer essa xícara maravilhosa. Essa agenda, não, Alan? Nossa agenda. A agenda outro tá nível, top, irmãos. hein? Outro Não nível. é qualquer design assim, é o design. Edu Silva Design. Outra coisa, segue aí, viu? Segue aí. Tá aqui, Ele que fez essa agenda maravilhosa, toda a parte de gráfica, ele faz logo, é só coisa boa. Então tá aqui embaixo, vai estar o Instagram dele, chama ele, inclusive vai ter um descontinho aí, viu? Vai ter um descontinho aí, vai ter um manto. Sim, com certeza. É só chamar e não demora não. A gente também já aproveitando, rapaz, eu gosto muito de doce. Você gosta de doce? Também gosto. Gosta nada. Meu paladar é muito pro salgado mais, né? Só que assim, um docinho bem feito com qualidade é irresistível, né? Sabe por quê? Eu tô olhando pra mesa que tá mexendo muito a minha carne. Você acredita? Sério? Não, podia deixar de falar. Não, deliciados, meus irmãos. Olha aqui. Maravilha, Olha hein? esse mistério. Aí eu recomendo, hein? Irmãos, já Aí- comeram, pipoca doce, Alan. Nossa, pipoca. Meu Deus do céu. Isso aí é pipoca gourmet. Novidade, hein? Pipoca gourmet. Vamos, bora. Vamos abrir um parênteses Pastor, aqui. você quer um pouquinho também? O pastor tá de jejum, deixa ele. Tá consagrando. Meu Deus do céu. Meu Deus. Será que tá bom? Irmãos, pipoca maravilhosa. Essa aqui é pipoca, pelo visto aqui é de leite ninho. Inclusive, vocês que chamar através do nosso Pode Crente. Tem novidade. Qual Novidade. pra você? 10% de desconto. Para quem chamar no WhatsApp, no Instagram, Deliciatos, vai receber 10% de desconto em qualquer compra. Além de pipoca gourmet, tem brigadeiro gourmet. Você está pensando em fazer uma surpresa para o
pro seu esposo, pra sua esposa, fazer uma festa. Gente, doces fora de série. Bolo de pote, né? Brigadeiro. Gente, aqui ó, tem tudo. Kit festa, bolo de pote, brigadeiro gourmet. Eu sou bem sincero, essa prova aqui tá uma delícia. Então, irmãos, não perca a sua oportunidade, porque 10% não é 1%, 5%. Essa pipoca aqui já é uma bênção. Imagina, você chamar agora 10% de desconto. Ô, glória. É só pra crente pentecostal, viu? Se não for, nem chama. Pessoal, entra aí no seu Instagram, @deliciatos, tá? Deliciatos vai estar aqui debaixo da tela, o vídeo, né? Deliciatos, entra, começa a seguir a página, curte, comenta e, melhor de tudo, entre em contato e garanta já o seu doce gourmet, que você não vai se arrepender. Ó, garanta seu doce gourmet, que você não vai se arrepender. Adoce sua vida. Esses são nossos patrocinadores, Edu Silva Designer. Por enquanto, hein, gente? Por enquanto, hein? E você que quer ser patrocinador, nos contate, hein? Nos contate que tem muita coisa boa chegando. Bom, então vamos começar agora, pastor, o nosso diálogo. Eu queria fazer algumas perguntas aqui. Pastor, fica tranquilo, são perguntas simples, objetivas, né? Nesse tema maravilhoso chamado lealdade. A importância da lealdade. Primeiro tópico, ó, isso aí. Vamos falar sobre infância. A gente quer conhecer um pouquinho mais, pastor. E onde o senhor nasceu? Nasci em Recife, fui criado em Garanhuns, minha cidade onde eu passei toda a minha infância, ali com meus pais até os 18 anos de idade. E aí depois vim para São Paulo, estou aqui até hoje. Pequeno, como foi a criação, né, dos seus pais para o senhor? Minha infância, irmãos, sempre trabalhando muito. Nós, do norte, a gente sempre trabalhou muito, eu e meus irmãos, e eu sempre trabalhei, estudei, não terminei meus estudos lá, terminei meus estudos aqui em São Paulo, e uma infância onde eu pude honrar os meus pais, já que estamos falando, eu honrei meus pais, graças a Deus, meus pais, sempre com o meu trabalho, era eu e outro irmão, nós trabalhávamos bastante, e nós pudemos honrar os nossos pais com o nosso trabalho desde cedo, já que hoje tem essa polêmica aí que a criança não pode trabalhar. A criança, tipo assim, entre aspas, 18 anos estão chamando de criança, aí é brincadeira, não pode trabalhar. E eu, aos meus 7 anos de idade, já pegava... Isso que eu ia perguntar. Eu vendia tapioca. Tapioca, aí ó. Eu vendia sorvete, eu vendia... Aqui é chup-chup, que é aquele de saquinho. Lá nós chamamos de picolé. Picolé. E eu lembro que todo final de semana, minha mãe fazia os picolés, e aí eu ia vender no jogo de futebol, E em cima do caminhão, Em cima do caminhão. Mas, irmãos, nunca deixei de trabalhar. E aí final de semana eu vendia o sorvete, no meio de semana eu estudava e vendia tapioca. Aí eu saía para vender as tapiocas, E a gente saía com 50, 60, Meu irmão ia para um canto, eu ia para o outro. E assim a gente foi a nossa vida, Meu pai também um homem muito trabalhador, Eu louvo a Deus pela vida do meu pai, toda a minha trajetória, devo a eles. Que bem, sim, pastor. Igual o senhor falou, hoje realmente a questão de trabalho, assim, tem muitas pessoas, como se fala, criança, Alan? Sim. Você falou, tem 18, 20 anos, ainda não, você tem que ir pra luta mesmo, tá certo. E, pastor, e agora, como o senhor era na escola? Como era o pastor Fernando, que era o Fernandinho? Denis ou Pimentinha? Não, isso... Hoje, você vê o perfil de pastor que ele é hoje. Ele é um pastor muito ativo, é um pastor que está no meio do povo. Agora, será que ele era tímido da escola? Será que era o CDF que sentava na frente? Vocês vão saber agora, irmãos. Não, eu não era CDF, eu sempre sentei com a turma do fundo, a turma da bagunça. Falei pra vocês, Falei pra vocês, hein? Era a turma do fundão. Olha só. Mas
eu sempre fui um aluno, eu não vou dizer para vocês, eu não fui um bom aluno na escola, não era um bom aluno. A gente está falando aqui, a gente tem que falar a verdade. Sim. Lá dentro a gente vendeu uma coisa que a gente não foi, não é? E como cristão a gente tem que ser sincero. Eu não fui aquele aluno de exemplar, mas também sempre fui um aluno que sempre liderava a turma da bagunça. Ou seja, sempre lá o no instinto meio. de liderança já existia, Já existia. mesmo que da bagunça, mas estava lá. Estava lá. Não é? Isso, e a gente sempre ali. Quando eu vim para... e aí eu estudei até lá eu estudei até a 4ª série, né? Que é o ensino hoje conhecido como fundamental, né? E aqui em São Paulo eu terminei os meus estudos, né? Terminei o 2º grau, aí daí por diante eu fui estudar mais um pouco, né? Para desenvolver também. Aqui também eu era líder também na classe onde eu estudava. Olha só. E isso sempre permeou, né? E até hoje, quando eu faço, onde eu trabalho, a gente faz a reciclagem a cada 2 anos, e incrível que pareça, os colegas da sala sempre apontam para mim, não, você vai ser o líder da sala, né? Então a gente sempre trilhou esse caminho da liderança, né? Então isso sempre teve no DNA mesmo. Eu louvo a Deus por isso, né? Que maravilha, hein? E pastor Paulo Fernando, meu sogro, né? Para quem não sabe ainda, para quem... Deve ser uma honra, né? Entrevistar o sogro. É uma honra, né? Primeiro episódio do Pod Crente, entrevistar um pastor, um amigo, um mentor, uma referência para mim. E meu sogro, né? Irmãos, tem muita gente que reclama de sogro, de sogra. Eu louvo a Deus, agradeço a Deus, porque eles são bênçãos de Deus na minha vida. Primeiro que se não fosse por ele, eu não estaria casado hoje, né? Com a pessoa que Deus preparou para mim. E segundo, eu considero ele como um pai. Nas horas mais difíceis foi ele que me aconselhou, ele que me mentoreou, então devo muito a ele, gratidão por toda a vida, né? Então é uma honra, né? E assim, irmãos, essa vontade de querer estudar mais, sabe, se dedicar na obra, nos livros, se debruçar, veio também do pastor Paulo Fernando. Ele para mim é uma referência nessa parte também, além de outras áreas da vida. E aí eu queria fazer a perguntinha, que como surgiu essa paixão por leituras, né, de livros, né? Como que surgiu? Porque, irmãos, a gente vai falar depois de biblioteca, de quantos livros, mas quem conhece o pastor Paulo Fernando sabe que é uma disputa difícil entre Missionária Rosa, glória a Deus, e os livros, hein? Eu não sei quem ganha não, sinceramente, irmãos, sinceramente. É uma disputa acirrada. Brincadeiras à parte, tá? Mas ele ama a leitura. Eu queria saber, pastor Paulo Fernando, como surgiu essa paixão? Como irmãos, começou? Essa paixão pela leitura surgiu quando eu conheci a Cristo. Não é? Eu sempre fui um aluno... Eu não vou dizer para vocês que eu era um aluno voltado à leitura. Quando eu fui para a leitura, para conhecer o mundo da leitura, foi quando eu vim para Jesus, não é? Só para voltar um pouquinho atrás, quando eu aceitei Jesus, ainda muito criança, e aí quando eu vim para São Paulo, eu vim afastado do Evangelho. E aí eu trabalhava, e eu lembro que foi uma noite chuvosa, mais ou menos no mês de maio, eu não lembro a data, mas no mês de maio, eu fui no Jardim Noemi, aqui no Itaim, e aí eu aceitei, minha irmã participava de um culto ali, e eu fui lá para o culto, assisti o culto. Isso foi em que ano? Isso em 95. 95. Isso em 95. E aí eu fui, assisti o culto, participei do culto, levantei a mão, voltei para o Evangelho, e aqui estou até hoje. E eu não era amante da leitura, mas quando eu conheci a Cristo, essa paixão pelos livros, pelo mundo da leitura, não é? Porque Cristo, irmãos, primeira coisa é a Bíblia. Não é? Você tem que ler a Bíblia para você conhecer quem é Jesus. Verdade. Não é? E aí foi quando começou a minha
a minha jornada pelos livros e a minha paixão pelos livros até hoje. Eu sou fascinado pela leitura, não é? E isso é uma coisa que eu amo, e eu tenho livros, né, que eu ganhei de presente, eu tenho livros sobre outras religiões que eu ganhei de presente de pessoas que não eram crentes, mas que conhecia, que sabia que eu gostava da leitura, não é? Ganhei livros do Allan Kardec e outros livros, porque faz parte da nossa cultura. Nós temos que conhecer, não é? Nós não podemos dizer, você não pode conhecer tudo, mas você tem que conhecer de tudo um pouco, para você dialogar com as pessoas. A Bíblia diz que Davi, ele sabia entrar e sabia sair, não é? Então a gente tem que seguir esse exemplo, não é? Jesus também aprendeu a dialogar com as pessoas, não é? E respeitar as pessoas, e nós temos que, como cristão, não é? Entender isso. Então o mundo da leitura veio por intermédio de Cristo, depois que eu conheci a Cristo na minha vida. Quantos livros, mais ou menos, Pastor Paulo Fernando, o senhor tem em casa? Eu sei que dificilmente vai ter um número exato, né? Porque eu sei que são muitos, mas aproximadamente quantos livros? Aí eu queria que o senhor separasse os físicos e os digitais. Olha, os físicos eu acredito que deve ter mais ou menos em torno de talvez uns 250, mais ou menos. Eu não tenho essa precisão, certo. Porque quando foram tiradas as fotos, teve livros que não foram tirados. Então eu acredito que deve estar nessa base de 250. Então, vamos ver algumas fotos aqui? Produção, coloca algumas imagens aqui dos livros do Pastor Fernando, certificado. Por favor, vai lá. Funcionou, hein? Me dê imagens. Pastor Paulo Fernando, comenta um pouquinho dessa biblioteca maravilhosa, hein? Espetáculo. Olha, eu vou mostrar um livro para vocês que eu gostaria que todos, sem exceção, pudesse ler a Bíblia na sua... que é esse livro aqui da Vida Nova, Manual Bíblico. Esse livro, irmãos, ele tem um artigo que eu li sobre a questão da Bíblia como um livro único. E quando, irmãos, eu li esse artigo nesse livro, eu fiquei uma semana impactado com aquilo que eu li a respeito da Bíblia. E eu acredito, se não me falha a memória, acho que foi um dos primeiros livros acadêmicos que eu comprei, que impactou a minha vida de uma forma pela leitura e principalmente pelo conhecimento da palavra de Deus. Se os irmãos olharem, essa parte toda ali de cima, essa parte aqui, ó, são os livros, e ele está justamente, veja, nós temos aqui o do Osborne, né, Espiral da Hermenêutica, nós temos o Ofício do Pregador, e nós temos ali em cima a questão da interpretação bíblica, todos os livros ali falando sobre essa questão da interpretação bíblica. Maravilha. Tudo começou por conta desse livro, do artigo que eu li neste livro, que de fato ele é um artigo que ele impacta as pessoas quando eles de fato amam a palavra de Deus. Então esse foi um dos livros que me impactou. Sensacional. Já deve ter sido uma pergunta, então é um dos livros que o senhor indica, inclusive. Esse é um dos livros que eu indico. Eu nem sei se está, acho que a capa que mudou, né? Mas na época que eu li, eu fiquei, inclusive, eu ainda estava no Belém. Quando eu li isso aí, eu estava no Belém. Para vocês terem uma ideia, eu estou há 15 anos no Ministério de São Mateus. 15 anos. Cheguei aqui, era cooperador. E toda a minha carreira ministerial se fez aqui no Ministério de São Mateus. Então, para vocês terem uma ideia de quanto tempo eu tenho esse livro. E ele impactou a minha vida. Essas Bíblias também eu até chorei. Santa Bíblia, as Bíblias do aqui Nelson Rocha, tá. do Dr. Alderi, eu tive a oportunidade de falar diretamente com ele.
Ele me deu um desconto muito bom na época. Eu falei para ele, doutor, eu gostaria muito de ter as suas Bíblias, mas as minhas condições financeiras nesse momento não dá. Irmão, a humildade daquele homem. Ele falou assim, que forma você pode fazer? Aí eu falei para ele, olha, eu posso pagar em 2 vezes assim e assim. E ele, de pronto, ele falou, tá bom, a gente vai fazer dessa forma para você. Eu estou revelando isso, nunca falei isso para ninguém, isso é primeira mão, né? O doutor Aderi, de fato, é um homem muito simples, não é? E profundo ao mesmo tempo. E profundo ao mesmo tempo. A Bíblia dele. Outro livro, irmãos, que eu posso dizer que porque eu li os dois, o Espada Cortante, volume 1 e 2, do Orlando Boy. Para quem não sabe do Orlando Boy, ele é o fundador do Seminário Teológico, né, em Pindamonhangaba, não é? Quando ele veio dos Estados Unidos para cá, não é? Ele fundou o seminário lá, teológico, né? Não é? O Seminário Teológico. Eu comprei esses 2 livros, na época não era esses, tá, gente? Eu doei os primeiros que eu li, eu doei, tá bom? Aí eu comprei outros novos para repor no lugar, capa nova já da CPAD. São livros excelentes, são livros que eu indico a qualquer pessoa sem nenhum receio. Esse aqui, o dicionário Vini, né? Vini, né? Isso. Foi um que eu ganhei de presente. Eu acho que foi em 2008 eu ganhei esse livro de presente. Eu estava no Belém também. Esse aqui, A Grandeza do Ministério, a grandeza Pastoral, foi a minha filha e a minha esposa que me deu de presente, né? São livros que eu recomendo, são muito bons. Irmãos, esse livro, agora fica aqui, esse livro, A Grandeza Pastoral, ele é de uma erudição muito... Ele tem uma leitura, irmãos, ao mesmo tempo que ele é impactante, que ele é profundo, ele é um livro de uma leitura um pouco difícil, assim, porque ele usa uma linguagem, eu posso dizer, um pouco acadêmica, mas com uma profundidade que mexe com você. Quando eu li, eu não cheguei a ler ele todo ainda, tá? Eu não li ele todo, mas as partes que eu li dele me impactou profundamente para me levar uma vida de devoção e oração a Deus. Embora sendo um livro quase de cunho acadêmico, porque quando você vai ver ele é uma leitura um pouco mais acadêmica, mas é um livro de uma profundidade tremenda. E é um livro também que eu indico para as pessoas. Tem mais coisa boa, pastor? Sim, tem mais coisa boa. As Bíblias aqui, irmãos, essa Bíblia do Conselheiro, ela é uma Bíblia que ela é voltada para quem quer entrar na área da psicologia, não é? Para que você possa, os pastores, né? Na verdade, para pastores que não têm uma formação teológica, nenhuma formação acadêmica no conceito de psicologia, essa Bíblia, ela segue o mesmo caminho do livro Aconselhamento do Século XXI. Eu acho que é do Colin Gary, se não me falhar a memória, eu acho o nome do autor, do século XXI, Aconselhamento do Século XXI. Um livro muito bom também. Então, eu recomendo também, não é? Porque ela é uma Bíblia voltada para essa área, tá bom? De aconselhamento. Nós temos aqui também a palavra-chave, a Bíblia palavra-chave, não é? Aqui nós temos a Bíblia apologética, né, que ela é de apologia, ela é voltada para a área da apologética, defesa da fé, defesa da questão do cristianismo, né? Ela é muito voltada para isso. Então é uma Bíblia também muito boa, não é? Mas para os momentos que nós estamos vivendo hoje, não é? Porque a igreja também, irmãos, ela também tem a parte das pessoas que vêm com problemas emocionais, não é? Porque às vezes a gente fica, irmãos, na área espiritual, e de fato, irmão, tem coisas que é espiritual, mas tem coisas que é física, e a gente, hoje nós como pastores, nós temos que entender isso, até onde é espiritual e até onde
é físico, até onde é emocional e até onde é espiritual. Eu vou contar aqui rapidinho uma experiência. Por exemplo, alguns pastores entendem que, não quero entrar aqui em polêmica porque não é o assunto, né? Só para um fato que aconteceu dentro da minha casa que eu vi. Eu tinha um primo que ele tinha problema de epilepsia. E ele tomava remédio, mas mesmo ele tomando remédio, ele tinha muita convulsão. E ele ia dormir lá em casa, no dia que ele ia lá para casa, a gente não dormia. E eu lembro que uma vez ele ficou em casa, dormiu, fez arruaça, por conta da doença, né? Não porque ele queria, mas por conta da doença, ele foi embora. E minha mãe, sem leitura nenhuma, sem conhecimento nenhum, falou assim, não, eu vou jejuar, e eu vou orar, e quando ele vier aqui, da outra vez, isso não vai se repetir mais, porque a gente vai orar e vai, quando ele manifestar, nós vamos orar e vamos expulsar o demônio. Irmãos, e para a honra e a glória do Senhor Jesus, a minha mãe sem conhecimento nenhum, sem leitura nenhuma, minha mãe não sabe ler, mal sabe escrever o nome, e ela, na hora que ele teve, isso eu lembro, porque foi uma coisa que ficou marcada, era mais ou menos umas 4 horas da manhã, ele teve o ataque, e a minha mãe impôs as mãos sobre ele, e nunca mais, ele teve o ataque epilético. Glória a Deus. Então, não era um problema de doença, era um problema, o que nos deu a entender ali, que eu entendi ali, era uma entidade maligna. Espiritual, não é? né? Espiritual, não física. Agora, tem as coisas físicas, que tomam medicamento, não é, irmãos? A gente tem que tomar essa devida, não é? Porque aí tem muita gente fazendo coisas erradas. Não, para de tomar medicamento. Não, irmão. Não pare de tomar medicamento até que você creia mesmo que Deus te curou. E se Deus te curou, vá no médico, faça um exame, traga para a igreja, mostre para a igreja que você tinha um problema antes e que agora você está curado com o laudo médico. Glória a Deus. Não é? Que a gente tem que fazer as coisas. Vamos ver se tem mais coisas por aqui nessa... Olha, tá funcionando mesmo esse touch. Isso aí deu zoom, né? Aí, ó. Verdade, né? Agora deu zoom aqui, ó, nas Bíblias que o pastor Paulo Fernando comentou, né, os comentários, livros. Vamos ver se tem mais. Bacana. Olha só, os tesouros de Davi. Gente, esse Tesouros de Davi é um dos livros que eu vou falar para vocês. Ele é um livro muito, muito rico. Ele é de uma inspiração tremenda, não é? Eu aconselho a quem puder que compre esses livros, vai ajudar bastante no termo, irmão. Porque assim, o que é que acontece, irmãos? Muitas vezes você tem o salmo, mas você não sabe em que contexto aquele salmo foi escrito. Você não sabe em que momento Davi, Asaf, Moisés escreveu aquele texto. E os tesouros de Davi, do Spurgeon, Charles Adam Spurgeon, ele vem trazer essa riqueza. Porque você pega, por exemplo, o Salmo 23, que é um conhecido, né? Salmo 23, Salmo 46. Então, esses livros, ele enriquece a pregação e o seu conhecimento dentro de um contexto histórico, entende? Do contexto histórico e o contexto para você aplicar a palavra dentro dos salmos, como tem que ser feito, né? Porque às vezes a gente vê algumas pessoas fazendo algum malabarismo, né, para explicar os salmos. E não, esse salmo ele vai te trazer justamente isso. E isso é muito importante, irmãos, na aplicação da palavra. Que hoje a gente vê tanta interpretação errônea e nós temos que entender isso. Esses livros, ele vai te ajudar, né? A inspiração é a palavra, mas o livro ele vai te ajudar, ele vai te orientar, ele vai te dar um norte. E o legal é que são 3 volumes, né? São 3 volumes. Volume 1, Salmos 1 ao 56, volume 2, 57 ao 119, 110, né? 111. Isso. 111 ao 150. Volume 3, do 111 ao 150. Isso. Show. Maravilha. Ih, não funcionou agora. Valeu, produção. Aquele livro ali, irmãos, aquele último lá, o comentário bíblico NVI,
também foi um presente da minha filha o ano passado. Esse aí foi o ano passado que ela me deu. Inclusive, fica aqui registrado que ela está me devendo a dedicatória no livro. Né? Já quero deixar aqui desde a o ano cobrança. passado, hein? Aí, amor. Né? Do comentário Bíblico, né? bíblico. NVI. Outra aqui, irmãos, que eu ganhei de presente foi essa Bíblia aqui do Charles Schwindel. Foi o pastor Leandro, da Baixada Santista, um pastor nosso da Baixada Santista, um amigo meu, que me deu de presente. Uma Bíblia fenomenal. A tradução, né, podemos dizer assim, é a NVT, né, Nova Versão Transformadora. Ela faz palio com a NVI e a linguagem de hoje, praticamente, não é? Ali é o que eu falei, né, que a minha filha está me devendo ficar aqui a cobrança, né, da dedicatória. Ouviu, né? E aqui, irmãos, os livros teológicos, né, que eu estou estudando pelo IBAD, não é, eu e a minha esposa, nos preparando melhor para a obra de Deus. Não é? Pode passar. Uau! Aqui é a parte mais acadêmica, né? Sun Tzu, A Arte da Guerra. Esse eu li, hein? Através da Bíblia, livro por livro, é um excelente livro. Conhecendo as doutrinas da Bíblia, isso aqui é um clássico nas Assembleias de Deus. O obreiro que não lê esse livro conhecendo as doutrinas da Bíblia tem que aceitar Jesus de novo. Esse livro aqui é um livro acadêmico também de defesa da fé, né? Olha do quem Norman tá aí. Gracie. Olha quem está aí, Napoleão Hill. E esse livro aqui, irmãos, eu ganhei de um psicólogo, né? Ganhei de um psicólogo, amigo meu, não é? Que por fim me ajudou bastante, né? A Lei do Pessoa Triunfo. muito boa. Bom. A Lei do Triunfo, não é? E eu faço referência a esse livro porque ele é muito bom mesmo, de fato. Que biblioteca maravilhosa. Aqui foi Olha, o diploma, né, que nós ganhamos lá do Ministério, né, pelo Dr. Eduardo Tumas, Eita, né, pelo nosso glória. serviço prestado como toda a honra igreja. ao mérito, hein? Honra a quem tem honra. Um videozinho aí de pouquinhos livros, né? Eu conheço essa mão aí, meu. Você conhece essa mão, né, Will? Essa mão misteriosa. Ou seja, tá tirando os livros da frente, mas tem mais livros atrás, hein? Olha só, meu Deus, olha a biblioteca como tá recheada, hein? Pastor Paulo Fernando deve ter mais de 250, hein? Eu acho que Eu acho que deve ser uns 3.500 livros, mais ou menos. Então, eu tenho também a biblioteca, eu tenho 2 bibliotecas digitais, né? Eu tenho a do Google, a Google Livros, Play Livros, né, aliás, e eu tenho o aplicativo chamado aplicativo Logos, não é? Que eu indico a todos os pastores, não é? isso eu tenho, muito bom. É um aplicativo que às vezes a gente acha assim, né? Mas o aplicativo é caro. Tranquilo, mas você tem que pensar o benefício que esse aplicativo vai te trazer. Boa. Por exemplo, uma pesquisa que eu ia demorar 3, 4 dias consultando livros, eu faço em um clique. Olha que coisa interessante, em um clique, uma coisa que eu ia demorar 3, 4, 5 dias pesquisando, em um clique. Não é? É lógico, irmãos, que isso não tira a nossa responsabilidade, não é? Veja que eu estou falando aqui que nós estamos, no caso aqui, economizando, nesse caso, tempo para você orar, para você jejuar. Sim. Porque não adianta você ter o conhecimento, mas você não ter graça. Verdade. Pedro diz que crescei na graça e no conhecimento. Graça, você só cresce de joelho. Não é? E a gente Verdade. tem que entender Tem que haver o equilíbrio, né? tem que haver o equilíbrio das coisas. Vamos avançar então? Que benção, que maravilha. Você vê que não tem como a gente tomar um tempinho quando se trata de livros, de leitura. Pastor Paulo Fernando é um amante da leitura. Mas agora nós vamos falar sobre lealdade. A importância da lealdade, a lealdade à luz da Bíblia. Claro que vai ter algumas referências de livros, tá? Então a primeira pergunta, pastor Paulo Fernando, é a seguinte: quais são os princípios da lealdade? Meus irmãos,
Eu digo que, é lógico, que nós temos que entender que lealdade não tem a ver com a presença. Eu entendo que lealdade, ela é muito mais na ausência do que na presença. Porque a gente tem que ser leal, primeiramente, a Deus, Sim. depois a nossa família e a nossa igreja e ao nosso ministério. Essas tem que andar junto. Essa questão da lealdade, não é? A lealdade, ela é importante porque ela vai levar o obreiro ao seu crescimento. A lealdade, irmãos, ela anda junto, de braços dados com a honra. Por quê? Os irmãos observem que hoje, os nossos pregadores hoje, quando eles assumem o altar, eles não honram mais os seus pastores. Vocês podem observar. Não estou dizendo que é errado ele não falar o nome do pastor, mas eu acho que a gente tem que ser leal. A igreja tem que saber que você tem uma autoridade, que você tem um pastor, que você tem uma congregação. Sim. Não é? E o princípio da lealdade, justamente, os pilares que eu poderia nortear são esses 4, não é? O primeiro, a Deus, e o que a gente observa muitas vezes, quando eu falo de deslealdade aos pastores, a pessoa ela é convidada para pregar, ela não vai dizer para o pastor que ela recebeu um convite, ela está dizendo que ela vai pregar já. Não, pregador, você é pregador, aqui fica um conselho para os pregadores, não é? E tem muitos pregadores, irmãos, pregadores, né? Não vou aqui entrar nessa questão de nomes, que a gente não sabe quem são os pastores deles, a gente não sabe onde eles congregam, então isso é complicado. Então a lealdade, irmãos, faz com que eu cresça, e quando eu honro o meu líder, eu cresço junto. A igreja, os irmãos que estão nos ouvindo, eles querem saber: Alan, quem é o seu pastor? Aonde você congrega? Sim. Você é casado? Quantos filhos você tem? Eu posso aqui dizer que a lealdade, irmãos, ela é um princípio fundamental. É bom falar que, usando princípios bíblicos, eu gosto da Bíblia, que veja que quando Miriam era desleal por dentro, não acontecia nada. Mas quando Miriam vira desleal e começa a disseminar a deslealdade nas costas do seu irmão Moisés, irmãos, isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. E aí, irmãos, quando ela começa a falar mal de Moisés, veja, irmãos, que isso é um caso sério. Porque você não encontra na Bíblia margens de perdão para um desleal. Por exemplo, Coré, Datã e Abirão. Você não encontra perdão. Você vê que a terra abriu, engoliu ele e as suas paretelas. Por quê? Porque foram desleais. Com quem? Com Moisés. Então, o princípio da lealdade ao seu líder é muito importante. Então, você vai pregar em outra congregação, diga à congregação: olha, eu congrego na igreja tal, meu pastor é fulano de tal, não é? Se é casado, sou casado há tanto tempo, tem filho? Tenho filhos, porque a igreja precisa saber, irmão, nós estamos perdendo a identidade. Sim. A igreja passou por um processo, esses últimos 10 anos, podemos dizer, 10 ou 20 anos, dessa questão. Então, a gente tem que retornar isso, dos pregadores virem pregar nas nossas igrejas e falar quem eles são, da onde eles vieram, quem é o pastores dele, porque a lealdade é um princípio, é a principal qualidade de todo ministro. Isso é importante. Então eu tenho que ser leal. Perfeito. A lealdade se ensina, se adquire,
eu entendo que faz parte da essência, do caráter da pessoa, mas como ensinar a lealdade, sobre a lealdade? Porque assim, pastor Paulo Fernando, a gente vê muitos casos de obreiros desleais aos seus líderes, aos seus pastores. Nos últimos anos, verdade, William. E qual a solução? Claro que a gente não vai conseguir dar 100% de solução, mas como pelo menos dar um conselho, como amenizar, porque a lealdade ela abrange outras áreas também, não só a ministerial, né, mas qual o conselho o senhor daria, né, em relação à lealdade? Claro que o senhor já entrou num princípio bíblico, né, um exemplo, né, é onde a gente vai explanar, mas qual o exemplo seria? Veja, Moisés, quando ele estava no Egito, 40 anos, e diz que Moisés foi formado em todas as ciências do Egito. Moisés foi leal ao seu princípio lá. Quando Moisés sai de lá, por conta daquela questão da morte lá do egípcio, e ele vem, ele é fiel a quem agora? Ao seu sogro, em Midian. Jetro. A Jetro. E quando Deus chama Moisés, isso é uma coisa, irmãos, que é uma coisa que é típico da pessoa que ela tem o seu perfil sanguíneo, colérico, né? Uhum. Porque Moisés, ele era colérico. Você vai ver que quando Moisés se dedicava a uma coisa, ele era leal àquilo que ele estava fazendo. Agora, irmãos, não tem como a gente saber. Por quê? Porque isso é uma coisa que a pessoa tem que deixar ela ser instruída, ela tem que querer ser instruída pelo seu pastor. Ela tem que querer aprender. E muitas vezes, os jovens de hoje, principalmente os pregadores, ele acha porque ele prega bem, ele fala bem, ele não tem que ser submisso ao seu líder. E aí é onde começa um princípio, sabe de quê? De decaída. Por quê? Porque ele desonra o seu líder. Porque ele acha que ele estudou mais que o seu pastor. Ele acha que ele conhece mais que o seu pastor. Aí que está o perigo. Só que é o seguinte, ele esquece que ele tem a teoria. O pastor dele tem a prática. Os fariseus era a teoria. Jesus era a prática. Meu Deus, também é uma obrigação aqui, ó. Aí, ó. Para você ser leal, é o pode crente aqui, pode dar lugar. para você ser leal, você tem que ter um princípio. Qual é o princípio? A humildade. A humildade de querer aprender. Aí é um princípio fundamental. Porque tem muita gente achando que sabe muita coisa. Mas sabe o que é interessante? Que quando você olha, essas pessoas que acham que sabem demais, quando elas... Eu não vou entrar, né, novamente, vou falar aqui, desculpa a minha repetição, eu não quero entrar em polêmica. Líderes que o pai tinha um 2º grau, construiu um império em 30 anos, eles assumem e destroem em 2 anos. E com formação, né? E com formação. Formação acadêmica, formação diploma na parede, diploma na anel parede. no dedo. Então, irmãos, não é o conhecimento. Eu creio que a lealdade, ela é da pessoa. Se eu sou leal, isso é uma coisa que está em mim. Não é? E nós temos que entender esse princípio. A lealdade, ela é muito importante na vida do obreiro. Porque se o obreiro não for leal, ele não serve para ser obreiro. Sim. Não serve. Porque se ele não é fiel ao seu pastor, ele não vai ser fiel a Deus. Pastor Paulo Fernando, tem algum exemplo bíblico de lealdade que a pessoa foi leal, né, que o personagem bíblico foi leal, e aí a gente consegue identificar as consequências, claro que positivas, né? Porque quem é leal, tem algum exemplo bíblico? Temos. Os irmãos de casa aprenderem? Temos vários. Vou dar um exemplo aqui. E olha que coisa séria. Quem foi leal na Bíblia? Vamos lá. Quando você lê a história de José, eu vou citar rápido a história de José, porque eu quero citar 2 pessoas, tá? Quando você lê a história de José, você não vê José recebendo honras na casa de Potifar.
Você não vê. Diz que José trabalha, diz que José honra Potifar, não é? E veja que a carreira de José é uma carreira, se a gente olhar, é uma carreira de declínio. Porque José primeiro ele desce, para depois subir. Tem muita gente querendo subir antes de descer. Meu Deus. Essa Dá é a glória, dá dificuldade. glória aí em Dá casa, glória, irmão. dá lugar. Dá glória, dá lugar, hein? Aleluia. Não sei se você está assistindo de casa, no Trabalho. metrô, no trabalho, no Olha trem, que no coisa ônibus. Dá interessante. glória aí, dá lugar. Primeiro José desce para onde? José desce para a cova. Forte. Depois José é tirado, José é vendido. Aí José desce de novo para onde? Para o Por Egito. Egito. Chega no Egito, José é vendido Como escravo. como escravo. Irmão, e sabe, um crente, sabe uma pessoa leal? Aonde ele chega, prospera. Aonde ele chega, a bênção de Deus chega com ele. Meu Deus. Porque a Bíblia nos relata que Potifar olha e diz assim: quando esse moço pisou na minha casa, as minhas ovelhas, os meus gados, tudo que eu tinha, começou a prosperar. Só que José não ganhou nada por isso. Mesmo assim sendo leal. E mesmo assim sendo leal. Tem muito obreiro reclamando que não é honrado. Mas ele honra o seu pastor? Esse é um Eita. problema. Meu Deus. Isso é problema. Isso é um problema. Aí é forte. Pastor, toda ação gera uma... Reação. E aí José, depois, José desce para onde? Para o calabouço, por uma acusação injusta. Você não encontra uma murmuração de José. Nenhuma reclamação. Você não encontra José dizendo: Deus não é comigo, Deus não me abençoou, cadê Deus na minha história? Mas só que tem uma coisa: tudo que José não ganhou, tudo que José passou, quando ele chega e interpreta, irmão, não precisa você ter pressa para crescer não no ministério. Alguém vai falar seu nome. Quando José chega diante de Potifar, diante de Faraó, o que é que ele diz, Faraó? Alguém falou eu ouvi alguém falar de você. Meu Deus. E aí o rei, olha aqui, irmão, isso aqui é tremendo, porque diz que o rei tira o colar, coloca no pescoço de José, pega o anel, símbolo de Anel. autoridade, coloca no dedo de José. E ele diz mais: José, depois de mim, você só é o menor depois de mim no trono. Meu Deus. Lealdade, não reclamar, honrar seu líder, não importa o que aconteça. E além de tudo isso, dá sempre o melhor, né? Você vê que interessante, desde quando ele estava na casa de seus pais, ele procurava ser o melhor. Ser filho. o melhor. Tanto é que ele levava as notícias, né? Falava: pai, eu tô lá no campo fazendo a minha função, mas tá aqui o relatório. Sim. Ó, os meus irmãos não estão tão focados assim. Na casa de Potifar, procurou ser o melhor funcionário. Até na prisão procurou ser o melhor prisioneiro. E aí, Recebeu a chave do cárcere. fez jus. E engraçado que em tudo isso sempre foi humilde. Sempre com humildade. Sempre. Outra coisa que eu tenho ouvido falar no nosso meio: como é que eu vou ser leal? Meu pastor foi injusto. Irmão, escute isso, você. Quem trata com sacerdote não é você, não é a igreja, é Deus. A Deus. Receba. Receba. Irmãos, isso aqui é muito forte, é muito sério. Davi, Saul, estava rejeitado por Deus. Davi passa 38 anos debaixo da autoridade de um camarada que estava rejeitado por Deus. Mas ele foi leal. Então eu creio, Alan, que lealdade, William, ela é da pessoa. Ela adquire, eu acredito que sim também. Ela aprende com os livros. Mas quando ela é leal, ela é leal. Não é? Então, a lealdade, ela te dá prêmios. Vocês querem ver uma coisa? Davi foi leal a quem? A Saul. Mesmo Saul
tentando matá-lo, Sim. ele não foi desleal. Aí, alguém diz assim: como é que eu vou ser leal ao meu pastor? Ele não me vê, ele não me enxerga. Meu querido, o tempo de Deus chega para a sua vida. Glórias. Deus tem coisas maiores, mas você tem que aprender a esperar. Primeiro desça para crescer. Meu Deus. Agora veja só, quantos homens Deus entregou na mão de Davi que foram leal, pela lealdade que ele teve com Saul, mesmo rejeitado por Deus. Davi teve 300 homens. E olha que interessante, falando sobre Saul, Davi, José. Saul tentou matar Davi, porque viu nele potencial, e acabou se matando. Verdade? Porque viu nele potencial, alguém que poderia substituí-lo. Sim. E Deus já havia escolhido. Sim. Esse é um fato. O potencial dele incomodou Saul. Incomodou Saul. Tanto é que Davi andava com harpa e Saul andava com lança. Depois que viu o potencial. Só que é interessante que quando Davi correu risco de vida, pelo fato de ele ser leal, um homem chamado Abissai defendeu-o da morte. Olha a importância quem é leal tem amigos de verdade. E outro detalhe, falando sobre José, pastor Paulo Fernando, William Gomes, meus brothers, meus amigos, a cada fato quando acontecia e finalizava, diz o versículo, e Deus e o Senhor era com José. Olha a importância, não é sobre o lugar, é sobre quem está com você. Então José sabia que mesmo na casa de Potifar, mesmo na prisão injustamente, mesmo no fundo do poço, ele sabia que o Senhor estava com ele. Ou seja, não importa o nível, o período, o estágio da vida a qual você esteja vivendo. Se Deus está com você, continue sendo leal, porque vai chegar o anel no dedo. Vai chegar as vestes novas. É o que eu estou aprendendo, irmãos. Eu só estou resumindo o que eu estou recebendo aqui, ó, do nosso pastor Paulo Fernando. Olha que coisa interessante. Agora, olha que coisa interessante. Oh, glória. Quando a gente lê 1 João, a primeira epístola, de João, certo. Me desculpa, a segunda epístola e a terceira epístola, tem duas pessoas lá que são desleais com João. Aí o exemplo negativo agora. E eles estavam na igreja. Aí João diz assim, ó: a estes eu nem quero dizer para vocês por escrito o que eles me fizeram. Meu Deus, é forte, hein? E tem mais outra coisa, irmão. Quando você é leal, veja que o princípio da lealdade, irmãos, está desde o aí a gente vê, porque as pessoas dizem assim: ah, mas o pastor está citando só o Antigo Testamento, porque agora virou moda, né? Parece que o Antigo Testamento não serve para mais nada. Está falando só do velho, só do antigo. Bora para o novo. Qual é a característica do obreiro? Perdão. 1 Coríntios capítulo 4. Que o obreiro seja o quê? Leal. Despenseiro. E seja achado fiel. Anota essa daí, hein? E quando, irmãos, as pessoas elas querem usar como desculpa, porque acham que só no Antigo Testamento, mas nós vamos ver que quem é leal, irmãos, quem é leal, Deus honra. Vocês querem ver uma coisa? Olha a recompensa de João. A gente fala de Nero, que Nero foi ruim, mas Diocleciano foi a personificação de Satanás na terra. Olha o que ele faz com João. Ele manda aquecer um tacho, joga João dentro, mas não consegue matar João. Com raiva manda João para a ilha de Patmos. Meu Deus. E aí João tem que descer lá, desembarcar lá na ilha de Patmos e ficar lá sofrendo. Meu irmão, se você está no deserto, é porque Deus quer se revelar para você. Fica tranquilo, para você aparecer, você também tem que descer primeiro. Glória. Se você está no teu deserto, é para você aprender, para quando você chegar em cima, você não pisar ninguém. Meu Pastor, Deus, forte. Esse é o desafio. Tá bom, irmão. É pregação, é palavra, tá de palavra, né? Estou sendo Já tá entrando. edificado aqui, ó. Opa, eu vou sair daqui diferente da forma que eu entrei nesse pode crente. Você então nem se fala, hein?
Ó, entrando no tópico 3, agora vamos entrar na parte de ministério. Ministério, pra gente finalizar. Vamos Mas lá. antes, Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena, vai fazer surpresa aqui na terra. Fechou. Oh, glória a Deus. Vamos lá. Ministério. Eu vou fazer uma pergunta e não saber da resposta. O senhor fez teologia? Eu fiz teologia. Eu estudei de 98 a 2000 e acho que foi 2001, né? No seminário lá em São Miguel, pastor Expedito Marinho. E de lá para cá não parei mais de estudar. Não é? Hoje eu estudo no EBAD, estou fazendo o EBAD. É lógico, irmãos, que eu estou fazendo para ajudar minha esposa, né? Porque a minha esposa não queria estudar teologia e nós estamos diante da obra. Apoio moral, né? E eu falei para ela, filha, nós precisamos, não é? Fica aqui, né? Não deixa a tua esposa para trás, não. Não deixa a sua esposa para trás, não. Honre a sua esposa. Cresça junto com a sua esposa. Honre a sua esposa como vaso, não é? Honra a sua esposa como parte do seu ministério. Porque, irmão, tem muitos obreiros também, não é? Vem pregar, você não conhece a mulher do camarada, mas nem, não é? Falando em honra, então amor, leve a sua esposa. Amor, eu te amo. Quando for pregar. Você é minha né? base, é tudo pra mim. Você é maravilhosa, meu amor. E, Te amo. irmãos, então eu Faz parte do ministério, hein? Beijo, ó, com certeza. Eu estudei teologia sim, hoje estudo no EBAD, estou estudando no IBAD, né? Falou que vai cortar aqui, ó. Corta não, produção. Minha esposa tem que ouvir, tá? Tem que ficar registrado. Meus irmãos, e aí eu fui estudar teologia. E de lá para cá, não parei mais, não é? Porque o conhecimento, irmãos, não ocupa espaço. E aqui fica para você. Irmão, ministério não é lugar de preguiçoso. Já dizia Charles Spurgeon, se eu encontrar um obreiro preguiçoso, eu falo para ele descer do altar, porque ele não sabe o tamanho do perigo que ele está correndo. Eita. Porque alguém acha assim, né? Que pastor é alguém que levanta, né? Acorda, vai dormir cedo, levanta meio-dia, 3 horas da tarde, mas não sabe o preço que um pastor paga. Não é? Então a gente tem que estudar, tem que se dedicar, tem que se preparar, não é? E sermos leais. Bom, pastor, e também qual foi o ponto alto e baixo do seu ministério? Pode ser também frustrações? Meus irmãos, conquistas? essa é uma coisa que é complicada, porque assim, às vezes, irmão, nós, e aqui fica para vocês como obreiros novos, não é? Você, William, que está como diácono, aspirando o ministério, o Alan, que já está meio caminho andado, não é? E os obreiros no geral. É difícil, irmão, nada mais dói num pastor. Irmão, eu acho que essa é a segunda dor depois da traição. É a frustração do pastor investir no obreiro e o obreiro não está nem aí para o chamado dele. Meu Deus. É difícil, né? Que não depende só do pastor. Né? Não depende do pastor. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa e ela me indagou se pastor erra nessas questões. Eu falei para ela assim, olha, é uma pergunta difícil, mas eu acredito que o pastor não erra. É a pessoa que não valoriza seu ministério. Sim. É a pessoa que não honra seu ministério. A Bíblia nos diz de um rei, e agora, não me perdoa que eu não lembro o nome deste rei, que Deus deu tudo para ele. Não é Salomão, foi outro rei. Deus deu tudo para ele. E sabe o que ele fez? Ele virou as costas para Deus. Não valorizou. Não valorizou. Obreiro, você, quando o teu pastor
te honra, quando o teu pastor, ele cumpre, não é? Ele te leva ao santo ministério, honre ao seu pastor. Seja leal ao seu pastor. Se dedique, se esforce para você fazer o seu melhor. Porque, gente, não adianta. O pastor, ele pode te levar ao nível mais alto, que é o pastorado. Mas se você não valorizar seu ministério, porque o ministério é do tamanho do valor que o obreiro dá para ele. Verdade. E outra coisa, aqui fica um conselho para as esposas. Apoie o seu esposo. Fala Deus. Apoie o ministério do seu esposo. Glória a Deus. Irmãos, e aqui é testemunho vivo. Quando o Alan foi conversar comigo, nós estávamos sentados na mesa, e está aqui ele que não deixou mentir. Sim. A pergunta para minha filha foi: você vai ajudar no ministério dele ou você vai atrapalhar no ministério dele? Aí, irmãos. Por quê, irmãos? A esposa, ela é uma parte, irmão, importante no ministério do obreiro. Verdade. Cassiane. A esposa, irmão, eu acho que essa frase, eu acho que é do Charles Adam Spurgeon. Ele dizia o seguinte: quer conhecer o obreiro? Olhe para a esposa. Quer conhecer a família? Olhe para os filhos. Quer conhecer o pastor? Olhe para a igreja. Olhe para a igreja. Então, por quê? Porque a igreja, irmãos, é a família do pastor. Verdade. Então, Do espelho, né? as irmãs que são esposas de pastores, de diáconos, e seu esposo aspira o ministério, ajude ele. Não é? Porque hoje também esse é um desafio. Então fica este conselho, não é? E também, irmãos, os obreiros novos também têm que se esforçar para ajudar. Fica aqui. Diácono, irmãos, diácono, ele é o primeiro a chegar e o último a sair. Hoje o pastor está dando a bênção apostólica, a esposa já está arrastando no braço do diácono para ele ir embora. Fala não, irmão, Deus, fica lá, honra teu pastor. Porque lembre-se, Davi só colheu 300 fiéis porque foi fiel a um. Verdade. E se eu não for fiel ao meu pastor, como amanhã eu dirigindo a igreja, eu vou querer que meus obreiros sejam leal a mim? Pastor Paulo Fernando, e qual foi o ponto alto do seu ministério? É claro que o senhor teve vários êxitos e alegrias, né, acertos em relação a estratégias, mas assim, ponto alto do seu ministério em relação à lealdade, né, que alguém teve para com o senhor. De vários, né? Eu posso falar nomes aqui? Pode, né? Eu quero falar do pastor José Maria Xavier. Elogio em público, corrija no particular, então pode sim. No meu ponto, irmãos, eu sempre tive essa dificuldade de ministério por conta de trabalho, né? Os pastores sempre alegaram que, devido ao meu trabalho, era uma situação muito difícil para mim chegar ao ministério. E eu agradeço aqui ao pastor José Maria Xavier, não é, que foi o meu mentor, não é, que me apoiou em todo o meu ministério, não é? Eu estou aqui no ministério há 15 anos, cheguei aqui como diácono, cheguei aqui como cooperador, não é? Ele me apresentou. Agora, irmãos, o pastor, por isso que eu digo, Alan, a importância de você ser leal ao lugar que você está. É verdade. Quando eu saí do Belém, William, o pastor Francisco, também quero fazer menção do pastor Francisco aqui, né? O pastor Francisco, eu tenho essa dívida de gratidão para com o pastor Francisco. Ele veio comigo aqui, ele já conhecia o pastor Xavier, pastor José Maria Xavier. Pastor Francisco é uma bênção, conheço ele. E ele me apresentou ao pastor Xavier. Falou: pastor Xavier, tá aqui 2 ovelhinhas, não é, para o senhor cuidar, são bênção de Deus, não é? E que eles possam ser bênção aí na igreja. Olha que mês. E isso, irmão, se fazem 15 anos. 15 anos. Então, assim, um exemplo, irmãos,
eu sempre coloquei no meu coração: lealdade acima de tudo. Eu vejo, voltando à questão, muita gente, essa questão, mas meu pastor, irmão, seja leal, espere o tempo. A gente tem que entender que entre a promessa e o cumprimento tem o processo. O problema é que muita gente não quer passar o processo. Verdade. Não é? Agora, o ponto alto do meu ministério mesmo foi quando eu fui ser consagrado a pastor. Aí, Eu não sabia que eu ia ser consagrado a pastor. Eu lembro, posso contar um pouco da história? É rápido, a gente estava almoçando e o pastor Xavier me ligou em casa, isso era uma quarta-feira, isso ficou marcado, uma quarta-feira ele me liga, porque eu tinha acabado de ser consagrado a evangelista, então não deu nem um ano direito. Aí o pastor Xavier me liga e diz assim: olha, seu nome foi, o pastor presidente achou por bem cortar seu nome. E olha o teste da lealdade aí, ó. eu falei assim, eu falei, Teste. tá bom, meu pastor, tá bom, tranquilo. Irmão, essa questão de tempo, irmãos, é muito, muito importante você passar pelo filtro do tempo. E eu falei para o pastor: não, tudo bem, pastor. Fui, participei da convenção o dia inteiro. E na hora que eu fui tirar a foto de um pastor, do pastor Marcos Daniel, que ia ser consagrado, meu nome foi anunciado para ser consagrado a pastor. Ali foi o ponto alto, né, que eu não esperava. Foi o ápice, né? Foi o ápice. E uma das frases que o pastor Moacir falou, quero agradecer ao meu pastor, né, por essa honra, nesses meus dois pastores, grandes homens de Deus, pastor José Maria Xavier e o pastor Moacir, nosso pastor presidente. Porque eu lembro da frase do pastor Moacir, né, falando para o pastor Xavier: pastor, foi provado até o último minuto. Foi isso mesmo. Agora, obreiro, eu faço uma pergunta para você: e se eu fico bicudinho, né? Pode dar lugar aí, vai, pode Se falar. eu fico Fala de aí, cara fala. feia com o meu Deixa eu pastor, deslizar, pastor, pode deslizar. se eu não vou porque meu nome foi cortado, irmãos, eu não estaria aqui para contar essa história para vocês. Quem sabe eu esperar mais 3, 4, 5 anos, não é? Mas a lealdade, ela te promove. Quando você é leal, não dê ouvido aos desleais. Os desleais sempre vão dizer para você que você é besta, que você é tonto, como é que pode, não é? Mas quando você tem convicção do seu chamado, você é leal ao seu pastor. E quando você é leal ao seu pastor, sabe o que é que vai acontecer? Você vai colher dupla honra. Não é? Por quê? Porque a lealdade, irmãos, te dá frutos. Lealdade, ela te leva a lugares que você jamais imaginaria. Não é? E assim, pastor, o senhor tocou num ponto aí que eu achei muito importante. Desde que eu comecei o ministério, né, não se compara ao senhor, bem pouco tempo, uma das coisas que eu comento com a minha esposa, né? Você servir a Deus e a questão do seu ministério é consequência. Se você for, eu lembro que meu sogro, o senhor conhece o Ricardo? Sim, ele ficou 10 anos como diácono, fazendo ali a função dele. Eu, como falo minha esposa, eu me espelho muito nele porque eu sou uma pessoa assim, que eu me entrego o melhor para Deus, faço o melhor para Deus. E se um dia for para mim ser presbítero, daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, amém, tudo certo. E você tem que adorar a Deus independente, porque às vezes, é igual o senhor falou, às vezes o irmão vai na convenção, às vezes é consagrado, separado, já fica emburrado com o pastor, já não quer falar com o pastor, já não quer fazer mais direito, executar, né, a função de diaconato, presbitério, direito. Eu acho que é importante, independente do cargo eclesiástico, você continuar fazendo, isso é consequência, né? Vai buscando, adorando a Deus, dando glória, que isso aí é consequência, né, não? Com certeza. Aleluia. Eita Deus! Esse é um dos desafios, viu, irmãos? Esse é um dos desafios. Não é? Esse é um dos desafios. O maior desafio foi o senhor, você viu, o senhor aí foi desafiado, querendo ou não, né? Passou por um teste. Mesmo assim, porque o senhor não está ligado se o senhor vai ser pastor agora ou não. O que é para ser do Senhor é do Senhor. Né? Perfeitamente. Ou seja, aprove Deus naquele momento
né, colocar o senhor como pastor, e o senhor foi, independente disso. Mas ali é importante de ressaltar que o senhor foi o quê? Leal. Eu acho que é isso que é um ponto-chave, né? Nós, como os obreiros, uma das coisas também que eu levo até na minha vida mesmo, lealdade. E isso é muito importante, né? Eu acho que isso tem que ser fundamental para a vida de um obreiro. Porque, irmãos, se ele for desleal ao seu pastor, ele vai ser desleal a Deus. Acabou. Acabou. Se ele é desleal, eu sempre digo isso, não é? Que nós temos que primar por essa dádiva que Deus nos deu. Esses dias eu falei para um obreiro, eu falei, olha, Deus promete uma coisa para o obreiro, para o diácono, que ele não prometeu. Diácono e presbítero, Deus prometeu uma coisa para eles que não prometeu para o pastor. A Bíblia diz que o obreiro, que é leal, o diácono, o presbítero, a Bíblia diz que ele é digno de dupla honra. Mas o pastor não. Não é que o pastor não tem, não é isso que eu estou dizendo, presta atenção, eu estou dizendo referente à recompensa de Deus para com o obreiro, para o diácono, que é uma figura fundamental na igreja. Para isso ele tem que ter boa reputação. Com certeza. Não é? Sim. Ser cheio do Espírito Santo, olha, veja que são coisas distintas. Boa reputação, cheio do Espírito Santo. Sabedoria. E sabedoria. Sabedoria, irmão, você tem que ler. Tem que debruçar. Você tem que se debruçar. Você tem que buscar. Você tem que ser amante das Sagradas Escrituras em primeiro lugar. Porque senão, você vai ficar só na beira do rio. Você não vai chegar no fundo, você não vai mais fundo. Lembrando da palavra de Ezequiel 42. Não é isso? Que fala que mediu os côvados. Tem muito obreiro, William, que ele vai ali, ele fica ali nos 1000 côvados, irmão. Só no tornozelo? Só no tornozelo. Por quê? Ele não se dedica ao seu chamado, irmão. Ele não compra uma Bíblia, ele não compra um comentário. O pastor faz as convocações, ele não vem. Então, como é que o pastor pode honrar um obreiro desse? E outra coisa, irmão. Obreiro, irmão, ele tem que estar na escola dominical e ele tem que estar nos cultos de ensinamento. No mínimo, né? A maior formação acadêmica de um obreiro das Assembleias de Deus, e tá a história que conta, não é eu, não é besteira de minha, é a maior formação acadêmica de um obreiro é na sala da escola dominical. EBD. Todos os pastores, eu poderia dizer para vocês, pastor Antônio Gilberto, pastor Cláudio Honor de Andrade, são homens de grande influência. O próprio filho do pastor Cláudio Honor de Andrade, que tem uma faculdade teológica, e ele diz, aonde foi que eu cresci? Eu cresci na classe da escola dominical. Inclusive... Pastor, o senhor... Sim, Desculpa até te pode cortar, falar. porque assim, o senhor tocou no assunto de escola dominical, né? Eu já participo da escola dominical desde o ministério também que eu vim, e aqui na Coab 2, na igreja na qual eu congrego, escola dominical que o professor Alan Lemos. Irmãos, você que não vem na escola dominical, você que Estamos na sintonia, não sabe, estamos na sintonia. Fazer o convite. não sabe como é a escola dominical, venha. A aula não só dele, também tem outros irmãos também, que é uma bênção, vale ressaltar. Com certeza. Mas eu lembro que foi um domingo, que assim, eu estava estudando, e realmente estava passando um processo, só eu e Deus sabia, nem minha esposa sabia, pastor. E aí na escola dominical, Deus usou a vida do Alan. Foi coisa tremenda, eu nunca vou esquecer daquela aula. Foi coisa tremenda, porque Deus quer te ensinar, não só no montante, mas sim nos mínimos detalhes, né? Então muitas das coisas, né, como o senhor falou, tem livros, tem bastante livros que pode complementar, mas também tem que estar na escola dominical, tem que estar compartilhando. Sim. Isso faz parte da carreira do obreiro. Do obreiro. Então, assim, vale ressaltar, você que não vem na escola dominical,
Meu amigo, você não sabe o que você está perdendo. A escola dominical aqui na Coab é uma bênção. Como o pastor fala, festa. até o café pentecostal. Eita glória! Verdade. A melhor escola bíblica dominical da região. Senão vão arrumar confusão aí, né? Porque na Líder é a Líder, em São Mateus é a sede, mas aqui na Coab 2 não tem pra ninguém, tá, irmãos? Mas ó, vem assistir a aula do Evangelista Alan Lemos. Assista essa aula. Você vai sair daqui, você vai entrar aqui triste, abatido, preocupado, mas você vai sair daqui renovado, alegre, saltitando, certo? Pastor, eu nunca fui de comer tanto pão, né? Mas eu um gordinho. Mas nessa aula Meu Deus. do céu. Eduardo, foi bênção do céu, hein? Eita. Eu até te convido para assistir umas aulas do menino. Irmãos, é mais que uma aula, né? Porque domingo de manhã, iniciando a semana, tem que ser uma aula que contagia, uma aula que tenha conteúdo, né? Então a gente, assim, de uma forma simples, né, muito humilde, procura dar o nosso melhor com o estudo à luz da Bíblia, claro, né? E para a gente encaminhar aí pro final, tem mais 2 perguntinhas, e uma que eu queria fazer é o seguinte: Pastor Paulo Fernando, digníssimo, lindíssimo, fofíssimo, inteligentíssimo, só para a gente quebrar o gelo aqui. Qual o conselho? Eu entendo que existem coisas que o dinheiro não compra, tá? E uma das coisas que o dinheiro não compra é experiência. O senhor comentou que muitos têm anel no dedo, diploma na parede, mas não tem a vivência, né, a experiência, por isso que acabam destruindo grandes impérios, porque não sabem administrar, não passaram na pele o que um pastor de verdade realmente passa para ter a sua formação. Qual o conselho que o senhor dá para essa nova geração de obreiros, né, e pregadores? Porque tem um obreiro raiz e tem um obreiro um oferecimento Nutella, ó. Aí, ó, estamos fazendo propaganda para Nutella, hein? Biel, Edu, entre em contato com eles lá, por favor, pede o cachê, tá? Pastor Paulo Fernandes, qual o conselho que o senhor dá para a gente partir para o final desse pod crente maravilhoso, abençoado, para essa nova geração, que é claro que eu estou incluso, o Will, o Biel, o Edu, todos nós estamos inclusos também nessa daí. Eu vou voltar para a estaca zero da nossa conversa. 2 coisas. Primeiro, honre o seu pastor. Para ser sucinto nessa pergunta. E seja leal ao seu ministério. Esse é o conselho. Honre o seu pastor e seja leal ao seu ministério. A Bíblia diz assim, ó, ainda que se levantar o espírito do governador, não deixe o seu lugar. Forte, hein? Maravilha. Deus abençoe, pastor Paulo Fernando. Qual o melhor livro que o senhor já leu e que recomenda sem dúvidas? O livro... Eu sei que tem vários, né? Mas sim. Qual hoje, né? Para essa nova geração? Eu recomendo o livro Heróis da Fé. Tá aí. O livro Heróis da Fé. Forte. Porque é um livro, Alan e William, que quando você lê, você olha, faz uma alta análise e você fala assim, ó, eu não sou crente. Eu não sou crente. A palavra é essa. E outra, e dica-se de detalhe, viu, irmãos? Dica-se de detalhe. Não eram obreiros ignorantes. Eram homens que tinham um anel no dedo, mas tinham uma fogueira acesa no coração. Meu Deus. Porque hoje nós temos muitos doutores. Nada contra, irmãos. Nada contra. Misericórdia. Não é? Sim. Mas a gente tem que sair um pouco da teoria. Hoje nós estamos vivendo muita teoria e pouca prática. O camarada tem 5, 6 formação, mas na hora que o pastor precisa dele, nunca pode, nunca dá, está doente, a mulher não deixa, os filhos não deixam. É dor no dedo, dor de garganta, dor de cabeça, mãos, dor no cabelo. Então, Fico pesado. então, irmãos,
Uma coisa que Jesus foi e que nós temos que aprender é ser simples, William, sem ser simplista. Seja simples sem ser simplista. Anota Palavras aí. de pastor Paulo Fernando. Anota aí, hein? Seja simples, Sem ser simplista. sem ser simplista. Porque Jesus foi muito profundo. Você vê que quando Jesus fala com Nicodemos, mas como pode isso? Aí Jesus responde para ele, mas tu és mestre em Israel e tu não sabe disso? Qual é a coisa difícil que Jesus fala para Nicodemos, irmãos? Verdade. Ele simplesmente fala, né, que tem que nascer de novo, né? E aí Nicodemos Pode ser um homem velho, pode ser um homem velho, Tornar o tornar a ventre. entrar no ventre. da sua mãe. Aí Jesus responde para ele, né? Tu sendo mestre em Israel, então nosso mestre, Ou irmãos, seja, sai um pouquinho da sim, teoria, né? Vamos para a prática. a Né? prática. Pastor, que podcast abençoado, né? Palavras atrás de palavras. Top, Você que está edificante. assistindo aí, né? Com certeza, creio que você vai estar anotando, que é só palavra de bênção, né? Livros, autoajuda, enfim, tudo. E a ajuda do alto, E a ajuda do Eita alto. glória. Vamos finalizar agora Bora. com o jogo rápido. Nós vamos fazer com todos os convidados, entrevistados. Jogo rápido. Então é o seguinte, uma pergunta, uma palavra. Essa é a regrinha, tá? Bora. Papum, sem pensar. Pode pensar, hein? tá? Fecha o rascunho aí, isso aí, vamos lá. Então eu falo uma, o William fala a seguinte, vamos lá. Uma palavra que te define, pastor Paulo Fernando, cor. Verde. Ah, você não é palmeirense não. Repreendido. Eduardo. Repreendido. Tá repreendido, hein? Não, bem de... Pastor. Depois eu pergunto por que verde. Vai, Will. Você deixou essa pergunta só porque eu gosto, né? Você é esperto. Comida. Comida, arroz e feijão. Uma palavra. Uma palavra. Uma palavra, Uma só. Arroz ou feijão? arroz. Doce. Doce, goiabada. E aí agora, sonho. Sonho, Uma palavra. Tá estreitando. Jogo rápido. gente, essa é difícil. Sonho, pastor, sonho. Aquele sonho. O pastor. neto. Eita, glória. Pastor, eu creio que esse ano vai vir, pastor. Eu creio que Olha, esse é sonho. ano- Já sei que eu vou ter que Glória. trabalhar hoje. Coloca aí, Eu Lu. Coloca tenho que ele aí. ajudar a realizar o sonho do meu sogro. Viverei milagre, cantarei milagre, porque só Deus é o Deus de milagre. Hoje tem milagre no recinto. Vai. Bora. Essa é fácil. Livro. Bíblia. A Bíblia. Glória. Calma aí, corta aí, você falou. Bora. Versículo. Fala família, fala família. Vai. Família. É? Família. Tudo. É glória. Hino. Esse aí pode ser mais de uma palavra. Hino. Pode ser do reteté também, tá, pastor? Pode. Hino. Deus vai fazer Uma coisa nova. Spoiler, né? Pode ser da harpa também. Pode. É no jardim Jesus Cristo clamava, 296. Getsemane, né? Do Glória a Getsemane. Deus. Pastor, versículo. Versículo: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem serem frustrados. Jó, né? Meu Deus. Bom, Esse foi um episódio maravilhoso, abençoado, marcante. Primeiro episódio, a estreia do nosso Pod Crente, né? Crente. Que top, hein? abençoado. E deixa eu indicar aqui, né, os livros, Boa. fazer uma propaganda aqui, ó. Quem quiser saber mais sobre lealdade e deslealdade, tá aqui o livro, um livro excelente, tá bom? Eu indico para Lealdade todos. e deslealdade. Lealdade e deslealdade. E o outro, Esse é o A livro. Recompensa da Honra. Esse aqui o Alan Lemos leu. Não é? A minha muito digna esposa também leu, não é? E está no radar do próximo livro. Maravilha. Pastor Paulo Fernando, nós queremos agradecer a sua participação, a sua disponibilidade.
Que Deus te abençoe, continue Amém. prosperando os seus caminhos, te dando graça, saúde e sabedoria no seu ministério de excelência, de êxito, tá bom? E pode ter certeza aí que em breve nós voltaremos com outros assuntos, né? Hoje falamos sobre lealdade, mas uma fonte de conhecimento como a do Senhor não tem como parar aqui. A gente tem que marcar outras também para falar de outros assuntos. Não é verdade, William? Com certeza, faço das minhas palavras, né? A do Alan, quero também agradecer aí, pastor, o senhor ter aceitado. Nós sabemos que o podcast, né, tem muitas pessoas, às vezes, que assistem, né, também, e vêm através de ouvir uma palavra, né? E o senhor veio aqui, foi aberto, falou a verdade, deixou Deus te usar. Eu saio daqui também já cheio, né? Já aprendi bastante coisa aqui também. E é uma bênção, né? Então você aí, ó, não perca, irmãos, tá uma bênção. Isso é só o primeiro de muitos, viu? Primeiro de muitos, hein? Agradecer toda a equipe, tá? Que tá aqui, a produção. Bom, spoiler depende do... Ah, tá. Do próximo, Não né? pode. Pode não, Não produção? pode, Não. pra ter aquela Pode não? expectativa, né? Ó, se eu Produção. fosse você não perdia. O próximo, se esse daqui já foi pra estremecer, eu tô saindo daqui com a minha pele tremendo. Imagina o próximo. Teremos convidados e temas especiais, tá? Agradecer a produção, a técnica, vocês são fora da curva. Deus abençoe. Com certeza. Deus abençoe. Gente, tá uma delícia isso aqui. Tá no janteiro aí. Então, Eu não almocei, então, ó, e o William não deliciatos. almoçou, ó. Deliciatos. Tamo Ó. junto. Que delícia essa pipoca gourmet. Pipoquinha gourmet, tá? Gente, eu ia abrir a caixinha, mas já comeram tudo. Tá tão delicioso. Né? À toa que Nem chama deu deliciados, que nem deu tempo de mostrar. Né? Porque além de delícia, é muito bonito, é impressionante, né? É o cuidado, né? O carinho. Né? É verdade, não é só um doce, é um presente também, né? Mexe com emoção, e você que quer presentear a sua esposa, né? Eu vou já presentear a minha que está ali esperando, né? Ô, glória a Deus. Com a caixa vazia. Fala uma coisa. Essa agenda aqui também, ó. Essa aí é top. Ah, não, cara. gente, essa aqui eu fiz questão de Não, essa ir pro agenda aí, mano, essa aí é trabalho, coisa de bispo. para a igreja. Ó. Tô me agenda- sentindo com essa agenda, hein? Esse aqui quem fez mais uma vez, Edu Silva Design. Meu amigo, nosso amigo. Ele tem um brother, dom. Irmão. Realmente ele tem dom, né, meu? Ó, ele que logotipo, cuida toda essa parte da edição, agenda. aqui do pod. Dá uma reformulada. Vou dar uma reformulada, 2023. É verdade. Dá uma reformulada. Chama ele, vai se arrepender não. Dá o up, né? Ó, achei essa xícara aqui. Vou tentar tomar um pouquinho. E para as igrejas também, né, irmão? Nós estamos É. falando aqui as igrejas Com também, certeza. né? Faz banner. Fazer pastor. banner. Faz banner. Fazer os banners, faz fazer folheto, isso. Ele marca a página. Isso é ele muito faz tudo. importante. Até coisa que ele não faz, ele começa a fazer quando você pede. Verdade. Tá É tudo certo. uniforme para congresso. Ó, é completo. Completo. O homem é completo. Cartão de visita, Cartão uniforme de- para congresso. Cartão de visita. Vou nem falar o meu cartão de visita. Ó, já vi. Meus irmãos, é isso. Hoje nós estamos finalizando mais um Pode Crente! Então fica ligado, se inscreva aqui no nosso canal, ativa os sininhos. Ativa o sininho. Blim, Trim, 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 notificações. E também outra coisa, se inscreva. Não vai ficar só assistindo aí, compartilha com seus amigos, com as suas amigas. Nos siga nas nossas redes sociais. Aqui embaixo vai estar nosso Instagram, vai estar também a página do Facebook. Então você pode entrar lá, curte, compartilha e começa a nos seguir, né? Para você estar acompanhando todos os próximos passos. Inclusive também tem um próximo Papo de Crente. Tem um próximo. E vale ressaltar que são duas coisas distintas, tá? Tem um papo de crente, que é um papo mais resumido, né? Mais Onde informal, nós vamos isso. fazer um papo sobre algo da Bíblia, né? Sobre algum versículo, alguma Sim. passagem. E o Pod Crente é o nosso podcast, onde nós vamos receber aqui Um convidado especial. convidados especiais. E é isso. Tem gente especial vindo por aí. Se eu fosse você, eu não perdia não. Fique ligado aí nas redes sociais que em breve nós vamos anunciar o próximo convidado do nosso Pod Crente. É isso, gente. Deus abençoe. Gratidão Gratidão a todos. a todos. né? Muito obrigado por Deus tudo. abençoe. Só uma coisa. Deixa eu terminar de comer a pipoquinha aqui. O negócio tá bom. Meu Deus do céu. 10% de desconto, O hein? homem come, viu?